Então, parâmetros antropométricos. Nessa aula de hoje, nós teremos uma série de marcadores antropométricos que são importantes na avaliação da distribuição da gordura corporal, parâmetros antropométricos de fácil medida, interpretação e de baixo custo para avaliação física. A gente inicia pela relação cintura e quadril. Então, a relação cintura e quadril ela é importante nesse sentido. Se vocês podem medir cintura e quadril, então assim façam e utilize a chamada RCQ, relação cintura e quadril, como um parâmetro antropométrico importante de interpretação de possíveis riscos à saúde, considerando esse tipo de preditor. Dependendo da corrente teórica, é possível que vocês possam ler a relação cintura e quadril com outras nomenclaturas, inclusive com outras siglas. Não vai mudar em nada o pressuposto teórico da relação dessa medida da cintura com a medida do quadril, sabendo que a medida da cintura, nessa razão, ela representa a gordura que está acima da linha da cintura e a medida do quadril, a região baixa. Então, essa relação ela predispõe a esse raciocínio. Por exemplo, há autores que chamam de índice cintura-quadril. Então, relação cintura-quadril, índice cintura-quadril, proporção da circunferência da cintura ou do quadril, chamada PCCQ. Então, eu trago essas informações a título de conhecimento, porque vocês podem ler por outras terminologias, mas não vai mudar em nada essa interpretação desse parâmetro antropométrico, ok? Então, a relação cintura e quadril, de maneira simples, ela é essa razão que indica a distribuição da gordura no tronco, né, que reflete essa deposição, mas em um padrão anatômico considerado para as pessoas de sexo masculino, em relação a esse padrão periférico de distribuição de gordura, que anatomicamente está mais relacionado ao sexo feminino. A relação cintura e quadril, eu considero ela um preditor antropométrico completo, porque ela, na sua fórmula, que é simples, é uma razão simples, é uma proporção de uma medida perimétrica da cintura em razão de uma medida do quadril. Como eu estava falando, essa relação da cintura e quadril, eu julgo ela ser um marcador importante para complementar aquela cintura isolada, porque, de uma maneira simples, ela envolve aquela gordura que está na parte superior dividida pelaquela gordura que está na parte baixa, né, na parte inferior. Então, ela acaba agregando, considerando que a gordura que está na parte de baixo, ou seja, no quadril, ela vai estar relacionada com outros tipos de doenças, que não apenas as doenças cardiovasculares e diabetes. Quando vocês podem medir, e na maioria das vezes a gente pode medir circunferência de cintura e de quadril, eu estou falando de preditores de risco cardiometabólico. Então, medidas da cintura, medida do quadril, medida do abdômen, essas medidas, elas dão uma resposta muito importante para o avaliador físico. Busquem sempre mensurar segmentos corporais que sejam úteis para uma interpretação na saúde. Essa tabela ela é um exemplo simples, onde nós temos o perímetro da cintura e do quadril mensurados. Então, essa razão simples, na parte de cima, a medida da cintura, dividida pela parte de baixo, que vai conter a medida do quadril, as medidas em centímetros. Isso vai gerar um score. Esse score nós devemos arredondar. Normalmente, a gente utiliza, depois da vírgula, 2 casas decimais, tá? A gente faz esse arredondamento. Nesse exemplo, 89,5 de cintura, quando dividido por 99 centímetros de quadril, nós temos aí 0,90. Isso aí tem uma interpretação que o avaliador físico ou aquela pessoa que está atuando com a avaliação física, ela deve levar a seu avaliado. Primeiro, considerar a divisão biológica. Então, a gente entende que existe anatomicamente características que são inerentes ao sexo masculino e outras ao feminino. Então, essa tabela de referência ela é importante
porque nós vamos utilizar um ponto de corte para a relação cintura e quadril que considera essa diferença sexual e também as faixas etárias. Então, abaixo de 20 anos e acima de 60 anos de idade, eu não indico que vocês utilizem essa tabela. Essa tabela, ela desenvolve um raciocínio que vai fazer a interpretação da relação cintura e quadril e do seu resultado a partir de idades entre 20 e 69 anos de idade. Essa tabela foi validada em um estudo populacional com pessoas de ambos os sexos, de 20 até 69 anos. Então, nós temos algumas graduações que vai do baixo, ou seja, um risco baixo, até um risco muito alto, lembrando que o risco moderado ele também deve ser refletido pelo avaliador. Pessoas que têm uma relação cintura e quadril enquadradas em um risco moderado, elas devem entender que elas podem estar próximo de diminuir esse risco ou de aumentar. Então, o trabalho do profissional da educação física é sempre no sentido de mostrar uma tabela e interpretar uma classificação pensando só no risco potencial, mas pensando de maneira geral. Então, alguém que está no risco muito alto, o trabalho do avaliador vai ser desenvolver uma compreensão no avaliado para se afastar do risco muito alto e se classificar o quanto antes possível no risco baixo. Então, a gente vai lidando com essas informações, fazendo com que eles entendam que essas graduações elas vão ser desenvolvidas a partir de hábitos saudáveis, incluindo a prática do exercício físico. Então, a gente vai tentar diminuir risco muito alto para risco alto, depois de alto para moderado, até chegar no risco baixo. O propósito maior é que as pessoas estejam o mais próximo possível do risco baixo. Esse risco baixo, no exemplo que eu estou propondo, um exemplo de alguém de 60 anos de idade, essa pessoa que na sua relação cintura e quadril apresentou 0,90, ela está considerando que é essa faixa etária de 60 a 69 anos, então a gente considera que um homem de 60 a 69 anos de idade que apresentar uma relação cintura e quadril de 0,90, ele vai estar classificado com um risco baixo. Excelente, então vamos tentar manter sempre esse nível baixo nessa relação para esse exemplo hipotético da razão da cintura pelo quadril. Se nós fôssemos agora em uma pessoa ainda do sexo masculino, se a gente pegasse alguém mais jovem, então esse 0,90, a interpretação já seria outra. Então, alguém de 25 anos de idade, ele está entre 20 e 29 anos, ou seja, vocês estão percebendo a primeira coluna referente à idade, entre 20 e 29 anos, uma pessoa de 25 anos estaria com um RCQ de 0,90 enquadrado com um risco alto. Então, certamente, essa relação cintura e quadril dessa pessoa de 25 anos reflete que a distribuição da gordura ela está muito localizada nessa região aí, tronco femoral. Então, vocês percebem a importância de considerar a faixa etária e também, nesse caso, sexo masculino ou feminino. Então, eu vou trazer dois exemplos mais claros para que não fique dúvidas. Então, outro exemplo. Então, nós temos uma pessoa que procurou o serviço de avaliação física, é um homem de 50 anos de idade. Quando medidas variáveis circunferenciais, vocês, enquanto avaliadores, se preocuparam em separar essas medidas de cintura e quadril, fazer esse cálculo simples para tentar identificar algum risco nessa relação com problemas de saúde para esse homem de 50 anos. Então, quando vocês fazem a relação cintura e quadril, 90 dividido por 91, nós vamos encontrar de forma arredondada 0,98, e aí vocês irão para uma tabela de classificação. Se vocês não tiverem uma tabela de referência, vocês apenas com o resultado da relação cintura e quadril, isso não significa nada. O que é que significa 0,98 para o avaliador físico e para o avaliado, se isso não tiver uma interpretação? Então, a interpretação é essa, é quando vocês vão para uma tabela, nesse caso, uma tabela
com valores referenciais para a relação cintura e quadril entre homens e mulheres. Então, a gente vai, nesse exemplo, a gente vai na tabela, vocês irão identificar, na coluna da idade, vocês irão identificar a faixa etária, ou seja, alguém de 50 anos vai estar entre 50 e 59 anos, e o 0,90 vai representar, para essa pessoa, nesse exemplo, uma classificação de risco alto. Ou seja, 0,98 está entre 0,96 e 1,02. Então, para essa pessoa, em um plano de avaliação física, no laudo, vocês devem, na interpretação, levantar que existe um risco alto entre essa relação cintura e quadril. Esse risco deve ser confirmado com outros parâmetros antropométricos, ou seja, é possível que vocês já saibam o índice de massa corporal desse avaliado, que vocês já tenham feito a interpretação da cintura isolada e que também é possível que vocês possam agregar a essa informação outras estimativas da composição corporal, como, por exemplo, vocês podem fazer a avaliação do percentual de gordura e, a partir do resultado do percentual de gordura, vocês podem cruzar os dados com essa relação cintura e quadril para poder confirmar ou não a gravidade desse risco. Agora, nós vamos para um segundo exemplo. Eu vou trazer o exemplo para o sexo feminino. Nós temos uma pessoa de 23 anos que procurou o avaliador físico. Esse avaliador, entre as circunferências que foram mensuradas, ele separou duas medidas que ele julgou importante, a circunferência da cintura, que mediu 71 centímetros, e a circunferência do quadril, que mediu 110 centímetros. Então, essa razão, cintura-quadril, estabeleceu um valor de 0,64. Se vocês não forem para uma tabela de RCQ, repito, vocês não terão informações úteis. Esse número 0,64 não representa nada para o avaliador, nem para o seu avaliado. Então, vocês precisam buscar um ponto de corte para que vocês, a partir desse resultado, possam fazer uma interpretação. Então, vamos para o exemplo do sexo feminino. Então, nesse caso, ela tem 23 anos, então nós vamos entre 20 e 29 anos, ela está nessa faixa etária. 0,64 representa um risco baixo, ou seja, 0,64 está abaixo do parâmetro de 0,71, que seria o corte mínimo para que a gente possa dizer que o avaliado está com risco moderado ou risco baixo. Se fosse 0,71, essa pessoa já estaria classificada com risco moderado. Mas abaixo de 0,71, ou seja, menor que 0,71, nós fazemos essa interpretação. Então, para esse exemplo, não seria uma preocupação a relação cintura e quadril, considerando que a medida da cintura ela se apresenta bem inferior em relação a um padrão de risco, significa que essa pessoa, nessa região de tronco, ela não tem, por essa medida, por essa avaliação, uma deposição maior de gordura corporal. Inclusive, eu coloquei até uma figura para que vocês possam, para que possa ficar mais fácil esse raciocínio. Vocês percebam a região de tronco, onde não há uma grande deposição de gordura corporal, logo isso acaba sendo confirmado por essa razão cintura-quadril. Essa é uma tabela clássica, tá? Bray e Gray. É uma tabela importante dentro da área da avaliação física, é um ponto de corte importante que vocês devem pegar como referência.